E aí, galera, beleza? Aqui é o William, estou aqui com o Felipe e a gente vai dar agora a parte final da nossa nova série sobre o draft, né? O De Olho no Draft. Hoje a gente vai fechar os prospectos que a gente analisou. A gente vai trazer IOL, running back e wide receiver. Seja bem-vindo, Felipe, muito bom ter você aqui. Obrigadão, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Deixar aqui também um abração para todo mundo aí que vai estar assistindo a gente. E é isso, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Hoje a gente separou mais alguns nomes bem bacanas para jogar aí no meio das conversas, né? Para a gente ter com o que conversar, discutir. E é isso, espero que vocês gostem aí. Vambora. Vamos embora. Só que antes, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Também deixa um like, deixa um comentário, que ajuda bastante aí. Fala o que você achou dessa nova série, se gostou dos nomes que a gente falou. É muito importante saber, né? Ter essa opinião de vocês. E aí vamos começar então por IOL, um nome que eu trouxe. É Andrew Voorhees, ele é de USC, tem 24 anos, 1,98 m, 146 quilos. Ele fez 38 repetições no supino. Eu coloquei ele, tem o sobrenome do Jason, né? É uma característica que não é muito comum. Ele é um cara interessante, assim. Ele infelizmente teve uma lesão no Combine. Inclusive viralizou. Então, se vocês podem ter visto por aí o vídeo de um cara que chega de muleta no Combine, faz o supino, é ele, porque ele machucou o ACL e essa lesão derrubou muito ele. Inclusive, ele pode até perder a temporada inteira. Foi uma lesão grave, assim. E isso derrubou ele. É um cara que a gente pode acabar pegando mais para baixo. Ele ficou bastante tempo em USC, ficou 6 anos lá, onde jogou 55 jogos, 48 como titular, e ele variou bastante. Ele fez 23 jogos como left guard, 20 como right guard e 5 como left tackle. Ele também foi uma vez First Team All Pac-12 e ganhou o prêmio Morris Trophy, que é um prêmio do melhor bloqueador da Pac-12 também. Assim como ele teve essa lesão no Combine, ele tem algumas lesões. Já chegou a perder 11 jogos em 2019, perdeu 1 em 2020 e 3 em 22. Então é um problema dele, já falando do problema, né? E de positivo, assim, ele é um cara forte, ele é agressivo, ele tem aquela... Ele gosta de derrubar os caras, fazer pancake, ele é aquele cara bem... É bem legal de ver na linha ofensiva, né? Ele também tem um tamanho muito bom, tem bom peso, tem envergadura. Ele é um cara que ajuda bastante no jogo corrido, consegue subir o nível, né? Ir pro segundo nível bem. E principalmente em corridas em gap ou então em side zone, que é uma coisa que a gente vai correr bem mais do que a gente fazia na temporada passada, que a gente corria mais em outside. Então ele casa bem nesse estilo. O pass blocking dele é bom, ele consegue ancorar bem também, consegue sustentar o bloqueio. E aí, negativo fica isso, né? Ele teve essa lesão do ACL, ele pode perder a temporada inteira. Ele é um cara que ficou bastante tempo no college, né? 6 anos. É raro a gente ver quem fica tanto tempo assim. E podia ter evoluído mais até, mas mesmo assim é um prospecto interessante. E tem esse histórico de lesões, mas acho que é um nome legal, assim, que acho que se a gente conseguisse pegar lá para baixo, mesmo se ele fique parte de 23 machucado, ele não precisaria jogar, ele daria para desenvolver ele para o futuro. Acho que é um nome legal. Eu concordo. Eu acho que a lesão vai fazer ele cair, né, no draft, não vai ter como. E se a gente pegar ele ali na pique correta, ali no terceiro dia, eu acho que vale muito a pena, sabe? Independente de lesão ou não. Dos tapes que eu assisti de OL, tackle, tudo, o dele foi disparado mais divertido de assistir. Porque realmente ele é um cara que vai com raiva, que vai com força, né? Duas coisinhas só para comentar que eu acho interessante nele. Ele tem a vantagem que eu acho que ele é muito explosivo já de cara. Então, até no college, né, jogando, você vê que até os defensores, assim, com mais qualidade, demoravam até conseguir alguma vantagem sobre ele.
Isso é alguma coisa que na NFL vai fazer muita diferença. Esse um segundinho a mais, um segundinho e meio a mais que ele ganhar ali, já vai ser a diferença entre um sec e uma jogada. Então isso é alguma coisa muito legal. E outra coisa que eu gosto muito nele foi o que você já comentou, a versatilidade. O cara jogou nos dois guards, jogou de tackle, então assim, ele é um cara muito bom para você ter no seu elenco, que vai te cobrir ali, ó, esse jogo a gente tá sem ninguém aqui para pôr de right guard, coloca ele, coloca o Borges, coloca até a máscara nele se precisar, do Jason, sabe? Então, eu achei bem legal e é um nome que eu gostaria muito de ver em Denver, mesmo se for perder parte da temporada ou até a temporada toda. Se o investimento não for tão alto, eu acho que é bem válido. Eu concordo. Agora aí o próximo nome é o que o Felipe trouxe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Joe Tipman, né? Ele é center lá de Wisconsin, ele tem 21 anos de idade, 1,98 m de altura e pesa 140 quilos, né? O Tipman ele ficou 4 anos lá em Wisconsin e ele foi titular em 22 partidas das 25 que ele disputou. Algumas ele não disputou porque, além dessas partidas, né, ele teve uma lesão no ombro direito em 2020 e naquele ano ele só jogou 2 partidas, então assim, ele perdeu quase que o ano todo por conta dessa lesão. Mas 2021, 2022 ele recuperou e continuou jogando em alto nível. Tá? Diferente do nosso querido Jason ali, o Borges, ele não é um cara que é versátil. Ele é uma coisa só, ele é center. Né? Joe Tipman é o center. E assim, unanimidade entre boa parte dos especialistas que eu vi, todo mundo que comenta, ele é o melhor center da classe. Assim, tá? A questão é, como essa é uma classe profunda em outras posições, então a gente espera que ele pode acabar caindo. Você tem mocks ali que deixam ele cair tranquilamente para o terceiro dia. E se ele cair para o terceiro dia, seria uma pick que eu faria sem sombra de dúvida, tá? Ele é um prospecto assim com muito talento, tá? Ele é um cara bem alto, ele tem um peso muito bom, ele ancora muito bem, ele é veloz, ele é explosivo quando ele tem que dar aquelas arrancadas em espaço curto, né? Ele é ágil, ele tem uma mudança de direção muito boa, tá? Então, assim, fisicamente ele é o que você sonha em um center, tá? Ele é aquele cara que vai te dar segurança ali. Só que, além disso, ele também é um cara muito inteligente. Ele tem um processamento de jogo que é muito, muito rápido, ele reage muito rápido, ele consegue ler o front muito bem, ele toma boas decisões. Então, assim, ele é um cara que fisicamente é muito bom, intelectualmente também é muito bom, e ele também, na hora de correr, na hora do jogo corrido, ele vai muito bem em inside zones. Então, é uma coisa que a gente vai usar bastante também. E ele ter essa vantagem, assim, acaba ajudando muito bem também, tá? Cara, ele é um cara que é até difícil de achar desvantagem para falar dele, assim, que eu gosto muito dele, tá? A base dele é boa contra o pass blocking. Você vê na tape dele, cara, ele não é engolido por nenhum bull rush, cara, nenhum. Os caras tenta e o cara tá lá assim, ó. Parece que é uma estátua ali, sabe? Então, assim, é muito, muito bom. Como defeitos, assim, a gente pode falar que talvez a envergadura dele não seja tão boa, mas não é ruim, ela só não é das melhores, né? E eu acho que se ele tá jogando contra algum defensor que tem um bend muito bom, você vê que ele sofre um pouco no trabalho de pés dele para acompanhar esse bend. Então isso é uma coisa que ele teria que melhorar também bastante, né? Mas é isso, cara. Ele seria um cara assim que se caísse pra gente na terceira, eu iria ficar muito triste se a gente não pegasse ele em nenhuma das duas, tá? Ele é um upgrade óbvio ao Christian Barris, óbvio. Ele é um cara de plug and play, né, que o pessoal, plug and play, né, que o pessoal fala. Vai sair para já ser titular no nosso ataque. Sim. Então, se a gente conseguisse pegar ele, eu iria para as estrelas de alegria. Eu também concordo. Agora o próximo nome aqui que eu trouxe, segundo que eu trouxe aqui, o terceiro IOL da nossa lista. Nick Brocker, ele é de Ole Miss, tem 22 anos, 1,93, 137 quilos. Ele fez o 4-yard dash em 5,27 e tem o RAS de 7,76. Ele já é um cara... Ficou 4 anos lá em Ole Miss. Ele foi titular em 36 dos 48 jogos. Ele era left tackle, fez 23 jogos como left tackle e moveu para guard, fez 13 jogos. Ele moveu em 22 mesmo. E também virou capitão do time. Ele tem uma vantagem, até em relação ao Vorris, que ele nunca perdeu um jogo por lesão. Então isso é uma qualidade boa, né? Ficar saudável é uma qualidade.
Ele tem um problema com faltas, mas ele reduziu, então ele tinha feito 10 em 21, ele reduziu para 3 em 2022. Então fez bem para ele essa mudança para guard. Ele tem uma boa mudança de direção, ele consegue reagir bem, ele usa bem as mãos, é um cara teve uma versatilidade, né? Já jogou de tackle, tem um bom primeiro passo. Ele é aquilo, ele não é muito bom em nada, mas ele é bom em quase tudo. Ele é um cara completinho ali que dá para pegar lá embaixo e ser pelo menos um reserva de qualidade. E eu acho importante que ele já fez a transição no college, então não é aquele tackle que a gente pega falando assim, ele é um tackle, mas vamos mover para guard. Ele já fez isso e jogou bem. Aí problemas, ele tem alguns problemas de equilíbrio no pass block, às vezes ele desequilibra, e tem uma dificuldade de sustentar bloqueio, principalmente para corrida, então ele tem uns efeitos, é um cara que a gente pegaria no final do draft, talvez uma última escolha, assim, e acho que seria mais essa coisa de completar o roster realmente. Eu gosto também para isso, cara. O Brocker, ele é aquele cara que ele vem para dar profundidade. Né? Ele é um cara que podia ter feito essa mudança para guard. E principalmente por ele ser um cara que consegue fazer bem o básico, ele é aquele cara que está no meio da partida, você está sem ninguém para pôr de guard. Se ele precisar entrar, ele vai segurar ali. Ele não vai ser um baita de um guard, mas ele vai te segurar ali. Então, assim, isso é bem interessante. E claro, a gente sempre sabe também que pode ter espaço para evolução. Pode ser que ele continue a evoluir e eventualmente seja um guard titular. Então, assim, é uma aposta muito boa para se fazer no terceiro dia, principalmente na sexta rodada. Acho que se sobrar, se a gente não tiver pego nenhum guard ali, seria muito interessante, seria uma escolha bem bacana. Agora, fechando aí a última escolha que o Felipe trouxe, de IOL. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o meu menino Anthony Bradford. Eu gostei bastante do tape dele. Ele é IOL lá de LSU, né? Tem 22 anos, então é novo ainda. Ele tem 1,96 m de altura, 150 quilos. Correu o 40-yard dash em 5,08 segundos e tem um RAS bem bacana, de 9,56, né? Então, assim, ele ficou 4 anos lá na LSU, né? Foi titular em 17 dos 29 jogos que participou, 5 como left tackle, 12 como right guard, e perdeu alguns jogos por lesão. Além disso, também teve alguns jogos, algumas oportunidades que ele entrou como left guard, e também quebrou um galho ali. Então, de novo, é um cara que vai fazer, vai dar uma profundidade para nossa linha. Né? Isso que é o principal aqui. Então, o que a gente pode pensar assim sobre o Bradford primeiro, né? Ele é um cara que ele é muito físico, né? Ele é explosivo, ele pensa muito assim antes de jogar. Você vê que ele tem uma boa análise do que está acontecendo e principalmente ele é grande, cara. Ele é aquele cara, ele é aquele guard assim clássico que é grande, é bifão assim. Você olha pro cara e você fala, rapaz, esse cara aqui no olhar ele já assusta assim. Ele tem poucos jogos porque ele só jogou realmente os 2 últimos anos como titular ali, né? Então ele continuou treinando bastante. O que a gente pode dizer um pouco mais sobre ele? Ele foi muito bem na proteção ao passe quando exigido. Acho que isso é o principal. Ele é um cara que ele é confiável quando você tem que proteger o quarterback. Você pega o tape dele e você vê que raramente ele vai sofrer assim, uma coisa muito básica, um erro muito óbvio, que é o que a gente vê até com guards de NFL. A gente vê o Reisner cometendo alguns erros assim que são assustadores. Ele é um cara que dificilmente, na hora de proteger o passe, vai fazer isso. Tá? Só que ele não é aquele cara plug and play, que a gente está falando do tipo. Ele é um cara que ele tem alguns problemas, tá? Por ele ser grande, ele não é tão ágil. Então ele tem que melhorar um pouco a agilidade dele. Você vê que ele tem que ter um primeiro contato melhor. Por mais que ele se recupere rápido, quando ele é surpreendido num pass rush muito bom, logo de primeiro contato, ele tende a ficar um pouco perdido, ele tende a dar um pouco mais de abertura do que ele daria normalmente. Então, de novo, ele é um cara que, assim, ele também tá sofre daquele mal de mocks, né? Ele nem tá na lista do On The Clock, se eu não me engano, mas ele, em alguns outros mocks, assim, você pega o guia do The Beast, por exemplo, ele tá pra segunda, terceira rodada. Então, assim, ele pode variar muito. Eu ficaria feliz ali se ele sobrasse no terceiro dia, tá? Quinta, nem quarta, quinta ou sexta rodada, ele sobrando ali, o Broncos pegando ele, eu ficaria bastante feliz. Eu acho que ele seria muito parecido com o que o Brocker oferece.
Ele seria um bom depth e poderia ser treinado para no futuro evoluir ainda mais. Concordo. Agora vamos abrir a parte dos running backs. O primeiro Bora. nome que eu separei, Kenny McIntosh, de Georgia. Ele tem 23 anos, 1,83 m, 91 kg, quase 92. Ele fez o 4-yard dash em 4,62 e tem um RAS de 3,98. Tem um RAS mais baixo, né? Mas isso quer dizer que ele é um jogador ruim. Ele ficou 4 anos em Georgia, teve 279 carregadas, 1.582 jardas, 5,7 de média e 16 TDs. E aí, interessante é que desses 16, 10 foram no ano passado. Então, o cara que evoluiu nesse quesito. Teve 76 recepções para quase 900 jardas, com 11,3 de média e 4 TDs, 2 em 22. Então, metade do que ele produziu recebendo touchdown foi também em 22. Ele é um cara que tem uma altura boa. A gente vê muito running back ali com menos de 1,80, ele tem um pouco mais. Eu gosto da leitura dele, ele é um cara paciente, ele espera os bloqueios se desenvolverem. E ele tem uma boa leitura em campo também. Você vê que ele consegue ler o campo e consegue tomar atalhos ali, pegar os melhores caminhos. Ele não é tão forte, não é tão pesado, mas ele consegue quebrar alguns tackles. E ele é um cara que não desiste, então ele está sempre até o fim da jogada, tentando se movimentar, ganhar o máximo de jardas possível. Ele é muito bom em corte, então ele é um cara que ele não é tão rápido, ele não é tão explosivo, mas ele é muito ágil, ele é muito elusivo, então ele consegue cortar. Ele ganha muito por isso também, então ele tem essa característica. O principal ponto dele é a questão de receber no passe. Ele é um dos melhores, assim, se não for o melhor da classe. Ele recebeu na carreira 90 targets, né? E ele tem 0 drops, ele nunca dropou uma bola. E ele também produz muito depois que recebe. Então ele teve em 2022 115 jardas e liderou a classe também após a recepção. Ele é um cara que alinha no slot, as mãos dele são, você vê que é natural para ele. Ele é muito bom, ele tem recepção com uma mão, ele é um cara assim realmente muito diferenciado. E também tem alguma experiência retornando no chute, então ele já retornou desde 2020 e tem uma média de 27 jardas por retorno. Tem alguns defeitos, né? Óbvio. Ele tem problema com fumbles, então isso aí é uma coisa que ele precisa melhorar. Ele tem uma média alta de fumbles por carregada. Isso pode minar a carreira dele na NFL, né? A gente vê até o Melvin Gordon aí. Ele tem uma vantagem, que é uma coisa que eu vi na tape dele, até o On The Clock cita também. Na tape que eu vi, do que eu vi dele, eu só vi um fumble que ele cometeu. E mesmo assim, depois ele não deixa isso afetar ele. Ele continuou produzindo, ele continuou jogando do mesmo jeito que ele joga e ainda marcou um touchdown. Então ele não é mais técnica, questão de proteção, do que mental. Então acho que dá para resolver isso. E ele precisa melhorar na proteção ao passe. Ele não tem destaque nisso, apesar de ter como melhorar. Ele tem um porte que daria para melhorar nessa questão. Então isso é um cara que eu gosto, acho que daria para complementar muito bem. E é um cara que, por nosso esquema do Sean Payton, de West Coast, é um cara que vai muito bem. Eu gosto bastante também. E o que eu mais gosto dele, cara, é que 95% dos problemas dele são coisas que são coachable, são resolvíveis. É só pegar um bom coach ali, um bom esquema ali, que ele vai conseguir resolver. Resolvendo isso, ele vai se tornar um baita de running back. Principalmente, igual você falou, correndo com a bola ele vai muito bem, ele é inteligente, mas recebendo passes, cara. Eu vi um tape dele, eu não lembro de que jogo que era, cara, mas que ele pegou um screen e ele fez milagre com aquele screen, era uma jogada morta, sabe? Então, assim, no screen ele tem muita inteligência de traçar a melhor rota para ele continuar correndo, onde vai render o maior número de jardas possível. É um cara muito inteligente nisso. Então, se é aquilo lá, outro jogador que se viesse, eu
daria graças a Deus, porque eu gosto bastante dele também. E aí o próximo nome, aí o primeiro que o Felipe selecionou pra gente. Então a gente vai falar sobre a grande incógnita do draft para mim, que é o Roscoe Johnson, é running back lá de Texas. Ele tem 21 anos, 1,83 m, né? 98 quilos, ponto 55. Correu o 40-yard dash dele em 4,58 segundos e tem um RAS aí bem bacana de 8,09, tá? Então, o que a gente pode falar sobre o Roscoe Johnson? Primeiro, não se deixem levar pelo uniforme, tá? Ele não é o principal running back da classe, ele é só um colega dele. Caramba, esse cara não vai sobrar nunca pra gente. A gente não tá falando dele, a gente tá falando no que fica do lado dele, tá? Então, alguns dados, assim, básicos. Quase minha luz aqui quase caiu, gente. Estão tentando me sabotar. Pronto. Então, alguns dados básicos do Roscoe Johnson. Ele ficou 4 anos em Texas, né? Ele teve 392 carregadas para 2.190 jardas, com 5,6 de média, tá? Ele teve 23 TDs corridos, recebeu 56 passes, com 420 jardas, 7 jardas e meia de média e 3 touchdowns. Então, primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Roscoe, ele não teve uma amostragem muito grande, ele era o reserva, né? Ele dividia o backfield. Mas ainda assim, o pouco que ele jogou, ele já mostrou muito, tá? Ele já mostrou, assim, muita promessa. Ele é um cara que tem uma altura muito boa, que ele tem uma força de jogo bem bacana, o peso está dentro do padrão que a gente espera do running back para a liga. Ele tem uma velocidade final muito boa, tá? Ele é razoavelmente ágil. Ele vem de uma lesão, porque no Senior Bowl ele quebrou a mão, mas não é nada grave, nada que vai afetar a disponibilidade dele já para agora, tá? Ele é aquele cara que gosta do desafio, sabe? Aquele cara que você vê, ele não se intimida com o que ele pega pela frente. Ele vai enfrentar a melhor DL da liga. Ele vai enfrentar a melhor da liga de frente. Pode ser que ele não vai render tanto, mas ele não vai se deixar bater por isso. Ele é um cara, até o Guia on the Clock fala, ele é um cara durão. Ele é um cara que vai mostrar a sua força, tá? Ele também sobrevive muito bem no primeiro contato. Ele geralmente resiste ao primeiro tackle, não cai, segue em frente. O motor dele é muito bom, vai para frente, assim. Ele cuida muito bem da bola. Ele não tem tanto histórico de fumbles, assim. Ele sempre cuida muito bem. Ele não é aquele cara que quando ele entra no campo aberto, quando ele tá ali correndo para touchdown, ele não vai esquecer do básico. Ele vai continuar protegendo bem a bola, ele vai continuar verificando os bloqueios. Então, assim, ele tem uma versatilidade mental muito grande para isso, né? Ele é razoavelmente sólido na proteção do passe. Se ele tiver que proteger, se ele tiver que fazer um bloqueio ali, ele vai segurar um pouquinho, mas não é o destaque dele, tá? Como os números aqui a gente falou, ele também vai até que bem no jogo aéreo. Não tão bem quanto o McIntosh, mas ele vai razoavelmente bem. Nada de impressionante, mas é aquele cara que quando o Russell Wilson tiver num aperto, ele vai estar lá para receber a bola. E vai receber e vai fazer o melhor que ele pode, tá? Tinha alguns problemas, assim. Como ele é o reserva, ele não teve tanta experiência quanto se espera. O running back vindo assim. Mas isso é algo que é plenamente contornável na liga, né? A velocidade final dele, apesar de ser boa, a aceleração não acompanha tanto. Então ele demora um pouco para atingir essa velocidade. Então, se ele consegue ali entrar em campo aberto e correr bastante, ele vai demorar um pouco para atingir esse pico de velocidade, né? O que pode ser um problema. Ele não é tão elusivo, igual o McIntosh, por exemplo. Você vê que ele é mais aquele cara de porrada. Ele não é aquele cara que vai dar os dribles, os jukes e vai conseguir achar o espaço. Ele é aquele cara que vai traçar o caminho na cabeça dele, ele vai seguir esse caminho e quero ver alguém parar. Vocês que lutem para parar, sabe? Por que eu falei que ele é uma grande call? Porque ele é um cara que, por ter uma amostragem muito pequena, muita gente coloca ele lá embaixo no draft. O próprio On The Clock coloca ele bem para baixo na lista dos running backs. Em contrapartida, muita gente vê esse potencial nele e coloca ele lá para cima, tá? Se você tem guias ali, por exemplo, o guia do The Beast, coloca ele na segunda, terceira rodada, que eu já acho que é demais também. Então, assim, a disponibilidade vai ser um fator aqui. Eu acho que se ele tiver disponível ali numa quinta rodada, por exemplo, eu iria, facilmente. Mas antes disso, não. Se ele sair antes disso, é a vida, sabe? Mas eu gosto bastante dele. Eu também. Ele é um cara que conseguiu se destacar sendo reserva do Bijan Robinson, né? Que é um monstro. Então, exatamente. E aí, meu último nome que eu trouxe de running back é o Evan Hull, de Northwestern. Ele tem 22 anos, 1,78 m, 94 quilos,
fez o 4-yard dash em 4,47 segundos e tem o RAS bem alto também, de 9,18. Ele ficou 4 anos lá em Northwestern. Ele tem um número alto de carregadas. Acho que é o maior dos que a gente separou. 488. Fez 2.417 jardas, com 5 jardas de média por corrida. Teve 18 TDs e recebeu 94 passes e 55 em 2022. Então, mais da metade foi no ano passado. Então, mostra que ele está evoluindo no passe. E tem uma média aí de 9,1 por recepção e marcou 4 touchdowns. Ele é um cara com boas mãos. Então, assim, ele também encaixa nesse estilo de ser um running back que recebe bem passe. Ele é um cara bem agressivo. Ele é um pouco menor, assim, mas ele corre com uma agressividade que eu gosto. Ele tenta, assim como o McIntosh, até o Roscoe também, ele tenta ganhar o máximo de jardas possíveis. Ele tá ali sempre tentando, e ele consegue quebrar tackles. Ele tem até uma média de 6,75 jardas após o contato. É uma média boa. A gente vê o Abanikanda, por exemplo, tem um pouquinho mais de 2. Então a gente vê a disparidade. Ele é um cara com velocidade, boa explosão. Quando ele chega no campo aberto, ele deixa todo mundo para trás. Ele é um cara bem interessante. Eu acho ele bem completo, assim. Ele tem uma força limitada pelo peso, pela altura, mas ele tem uma certa força. Ele também consegue correr com velocidade. Ele tem explosão. Ele recebe muito bem. E alguns problemas. Assim como o McIntosh, ele também tem problema com fumble. Então é algo que ele precisa melhorar. Ele não é bom bloqueando, né? Até pelo tamanho dele, ele fica perdido. E aí uma qualidade que vira uma deficiência é a questão da paciência. Ele é muito paciente pro bloqueio encaixar, só que às vezes ele espera demais e fica meio e acaba jogadas que ele poderia explodir e ganhar as jardas, ele acaba perdendo porque ele demorou demais. Ele fica lendo, muitas vezes ele se perde um pouco nisso. Mas tirando isso, assim, é um cara que tá meio fora do radar também, não é um nome muito falado. Ele tá mais alto, acho que ele é o 10º ou o 9º on the clock, não lembro. Mas é um cara, assim, que seria interessante pegar no dia 3. Seria aí um cara que já poderia complementar bem o nosso corpo de running backs. Eu gosto, cara, eu gosto. Ele é aquele cara que é aquele perfil clássico, né? O baixinho escorregadio, né? Aquele cara que ele não é tão alto, mas que ele é elusivo, ele consegue criar boas fintas. E ele é um tipo de perfil que, quer queira ou não, você não tem tanto mais na liga hoje em dia. Então, para complementar um backfield, eu acho que é muito interessante, sabe? É muito interessante você ter esse cara como uma arma a mais para utilizar. Então, eu gosto bastante também do Evan Hull e aceitaria tranquilamente ele em Denver. E ele não tem aquele corpo magrinho também, eu acho. Ele é tanquezinho, né? E aí, fechando, o último nome que o Felipe trouxe aí de running back. Bora lá, então. Bora falar um pouco sobre o meu querido Chris Rodrigues, tá? Ele é o segundo, mas eu acho que ele é o meu favorito entre os dois aqui que eu tô trazendo, tá? O Chris Rodrigues é um running back lá de Kentucky. Ele tem 22 anos, 1,83 m de altura e 97,65 kg. Uma coisa que vocês vão perceber aqui, gente, é que eu e o William, nós trouxemos cada um uns estilos diferentes aqui para vocês. O William trouxe os caras elusivos, os caras que fazem o juke, que fintam, que vão e que acham. Eu trouxe os caras que fecham o olho e não estão nem aí porque vai ter na frente, entendeu? E o Chris Rodrigues é um desses. Eu acho que eu me preocupo muito de como o Javonte vai voltar. Talvez ter um outro cara assim no nosso elenco seria muito interessante. Por isso que às vezes eu fico pensando nisso, né? Então, um pouquinho sobre a carreira do Chris Rodrigues lá em Kentucky, né? Ele ficou 5 anos lá, teve 592 carregadas, para um total de 3.643 jardas, uma média de 6,2 jardas por carregada e 33 touchdowns. No jogo aéreo ele não participou tanto, ele recebeu apenas 20 passes para 116 jardas, com uma média de 5,8 e 3 touchdowns. Então, o que eu posso falar para vocês do Chris Rodrigues?
Ele é um cara que eu gosto muito, ele é um cara que é porradeiro, é um cara que raramente vai cair no primeiro contato que ele receber. Ele é aquele cara que vai deixar o linebacker no chão e vai seguir a vida, entendeu? Ele tem um bom tamanho, tem um bom peso, uma boa altura. Ele não é dos mais rápidos, tá? Ele não tem uma aceleração tão boa, mas ainda assim, a força de jogo dele, a altura dele e o peso dele carregam ele nas costas, digamos assim. Ele vai no ódio, tá? Ele jogou bastante em esquemas de bloqueio de zona, né? Então, se ele pegar principalmente o inside ali, inside zone, pode se render bem ali em Denver. Mas ele também faz bons ajustes. Você vê que se a jogada está condenada antes de começar, ele consegue ajustar e tirar um pouco dela. Que é muito o que o Javonte faz também. Mas a gente vê que o Javonte pegava a bola, a jogada estava morta. Tinha 3 caras no cangote dele, ele carregava os 3 e ia embora. Então, assim, o Chris Rodrigues Jr. ele faz um pouco disso, tá? Então, assim, jardas após o contato. É só isso que a gente tá falando aqui, jardas pós-contato. A força dele tá nisso, cara. Ele é o cara que leva a porrada, quebra tackle e vai embora. E, apesar disso, ele também tem a paciência necessária para esperar o melhor bloco para ele. Então, ele consegue esperar, consegue avançar no momento certo, consegue produzir bem. E o porte físico dele também ajuda na proteção do passe, tá? Ele teve alguns bons momentos no tape dele, protegendo o passe, assim, ajudando a linha. Então é algo que, se ele for bem treinado, ele vai poder trazer também para o time. Alguns pontos negativos é que lá ele não acrescenta praticamente nada como recebedor, né? Ele não é um algo que possa preocupar o time adversário, né? E principalmente aqui, vocês vão ficar putos com a gente, porque é o terceiro que a gente vai falar isso. Ele tem problema com fumbles, tá? Ele teve 6 fumbles em 2021, em 237 toques, o que é uma coisa muito grande. Só que em 2022 ele melhorou um pouco. Então eu imagino que, se ele continuar seguindo um treinamento, seguir uma preparação mental ali, ele vai conseguir recuperar isso, tá? Outro problema dele é que ele não é tão rápido, não tem uma aceleração muito boa. Então ele vai quebrar os tackles, vai ganhar as 20, 30 jardas dele ali, mas alguém vai chegar nele. Ele raramente vai correr 80, 90 jardas para um touchdown, sabe? Mas fora isso, ele é uma escolha que eu gosto bastante. Ele vindo ali no terceiro dia também me deixaria muito feliz, assim, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele tem muito potencial. E ele também tem visto por muitos experts, né, que ele pode contribuir muito bem para os especialistas, né, ajudando nos bloqueios, ajudando. Então, ele é um cara que também teria esse papel a mais já após ser draftado. Então, eu gosto bastante dele. Eu também gosto. Agora vamos para a parte final aqui dos wide receivers. Bora. Vou começar. Meu nome que eu separei aí é Xavier Hutchinson, de Iowa State. Ele tem 22 anos, 1,88 m, 91 kg. Ele fez o 4-yard dash em 4,53 segundos e tem um RAS de 6,8. Ele teve uma carreira de 3 anos em Iowa State, onde ele teve em média de recepção aí 11,5 jardas, teve 15 TDs e produziu quase 3.000 jardas em 254 recepções. Ele é um cara assim que eu gosto bastante. É um dos meus favoritos da classe, dos que eu no nosso range ali de escolha, né? E ele assim, é um cara que eu acho que, principalmente se a gente fosse ou trocar o Sutton ou pensar em alguém para vir substituir ele no futuro, ser desenvolvido, eu acho que o Hutchinson seria uma boa escolha. E ele tem uma produção boa a carreira inteira. Ele foi First Team All Big 12 todos os anos, os 3 anos que ele ficou em Iowa State. Ele liderou a Big 12 em recepções em 21 e 22. Ele tem ótimas mãos. Ele consegue umas recepções muito bonitas assim também. E ele é muito bom em bola contestada. Assim, quando você joga 1-1, ele é um monstro nisso. No marcação em main coverage, ele vai muito bem também. Ele corre bem em rotas. Ele tem o ball tracking dele, né? A noção de onde está a bola é muito boa. Ele consegue ajustar muito bem também para receber o passe. Ele é o cara de confiança. Ele foi assim em Iowa
Então eu acho que ele é aquele ex-receiver clássico, né? O cara que complicou, joga nele. E ele é muito confiável e ele consegue explorar bem os espaços no campo, assim. Ele é um cara que eu gosto bastante, essa característica dele, assim, de ser dominante, assim. Aí, pontos negativos, ele não tem muita explosão, não tem velocidade muito grande. Ele não consegue ser muito uma ameaça vertical. E ele tem principalmente por ter dificuldade de separação. Então, assim, é um cara que eu acho que seria interessante, principalmente nesse ponto. Se a gente fosse pensar em alguém para vir no lugar do Sutton, porque é um cara confiável, com boas mãos, com tamanho, tem tudo aí para virar um bom recebedor. Ah, cara, eu gosto bastante do tape dele, cara, do Xavier Hutchinson. Eu vi algumas jogadas assim e você via que o back shoulder dele, cara, era um passo de segurança ali e ele tava sempre lá, ele tem a noção perfeita. Ele tem uma noção corporal muito boa, né, cara? Um domínio do corpo, assim, muito bom. Então, apesar de ele não ter a velocidade, a aceleração, ele é um cara que se ele tiver na bola e só tiver mais um marcando ele, ele vai agarrar essa bola. Fácil. Simplesmente assim. Então, ele é um cara que, do nosso range, assim, também igual você falou, ele também é um dos meus favoritos. Eu acho que é o top 2 favoritos, assim, junto com o que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu gosto muito dele, cara. Ele seria uma baita adição, principalmente se o Sutton fosse dar adeus. E aí, agora, o primeiro nome que o Felipe separou aí pra gente. Quem assistiu a live já sabe de quem eu vou falar, né? Eu falei desse cara umas 327 vezes na live. Que é o A.T. Perry, é o wide receiver de Wake Forest. Ele tem 23 anos, né? 1,88 m, 91 quilos. Correu o 40-yard dash dele em 4,53 e tem um RAS aí não muito alto, né? De 6,8. Então vamos lá, o que a gente pode falar do A.T. Perry, cara? Ele é um cara que ele tem uma boa altura para wide receiver, ele tem uma força de jogo boa, ele é bem ágil, ele tem uma boa impulsão, ele tem a velocidade para conseguir estender as jogadas, tá? Ele consegue atacar verticalmente, tranquilamente, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que também tem um corpo que ajuda ele a ir bem em contest catch, né? Em passes contestados. Ao mesmo tempo, ele corre muito bem as rotas dele. Ele é um cara que ele é muito, muito presente. Ele tem um catch radius de primeira. Se a bola está razoavelmente próxima dele, ele tem condição de pegar. Mesmo em profundidade, mesmo em campo aberto, começo do campo, ele tem chance de pegar, tá? E ele, o tape dele, cara, é muito bacana, porque você vê que ele não, muitas vezes ele não precisa se esforçar. Ele tá no lugar certo, ele tá ali para receber a bola, ele tá ali no melhor lugar contra o marcador. Então ele também tem essa inteligência de saber aonde ele vai estar, aonde ele tem que receber aquela bola, tá? Então, assim, eu gosto muito dele, tá? Agora, problemas. Ele tem um problema que é muito irritante para todo mundo em wide receivers, que são os drops, tá? Ele tem uma taxa de drop um pouco alta na carreira. Na carreira dele, algo em torno de 10,5% de drops, o que é muita coisa. Nesse último ano de 2022, ele deu entrevista falando que ele estava trabalhando nisso, e ele abaixou um pouquinho, para 9%. Então, assim, se ele continuar melhorando, a gente imagina que isso pode ser um problema menor, né? E ele tem uma incógnita muito grande quanto à disponibilidade dele. Ele é outro cara que tem gente que acha que ele é top, que tem gente que acha que ele não é top. A gente viu no mock draft que a gente fez na live. Ele caiu para undrafted free agent. Pô, assina com ele, eu dou minha casa, assina lá com esse cara, entendeu? Então, assim, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara que tem muito a evoluir, principalmente com a comissão certa, uma comissão voltada para o ataque, um Sean Payton ali, sabe? Ele é um jogador que na mão de um Sean Payton, na mão de uma comissão boa, pode render demais. Ele é um cara veloz, mas que tem um bom corpo para as contested catches, ele tem um bom route running e ele consegue criar separação. Eu não quero mais nada de um wide receiver, entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Melhorar a mão, realmente, ele pode virar uma peça interessante. Sim, sim. Aí o meu próximo nome, fechando os que eu selecionei, é o wide receiver de BYU,
Puka Nakua, é um dos nomes mais legais do draft. Exatamente. Ele, Exatamente. ele tem 22 anos, 1,88 m, 90 quilos. Ele fez o Fire Dash em 4,58 e tem o Rise de 6,41. Parecido com o Rise do Perry e do Hutchinson, né? Uhum. Ele é um cara. Ele ficou 4 anos lá em BYU, 4 anos de carreira, 2 em BYU, né? Ele transferiu para lá para buscar mais espaço. Ele teve 107 recepções para 1.649 jardas, 16,3 de média e 14 TDs. E ele também produziu correndo com a bola. Ele teve 39 carregadas para 357 jardas, com 9,2 de média por corrida e 5 TDs. Ele é um cara. É muito legal de ver a tape dele também. Ele tem um tamanho muito bom, que ele sabe utilizar bem esse tamanho dele. Ele é jogador físico, mesmo podendo ganhar mais massa, ele é físico. Ele tem um controle corporal muito bem para fazer recepções. Ele tem uma coisa assim que ele é muito competitivo. Você vê isso no tape e todo lugar que fala sobre ele sempre destaca essa competitividade dele. O que você mandar fazer, ele vai fazer. Ele tem meio que essa característica. Ele é focado. Ele é muito bom no 1 contra 1. E ele tem uma boa impulsão. Então ele consegue produzir, mesmo não sendo um cara muito rápido, que não seja, ele consegue produzir verticalmente. É até meio estranho assim, ele consegue porque ele consegue no 1 contra 1 ganhar vantagem. E uma outra característica dele interessante, que seria uma coisa boa para o nosso ataque, é que ele produz muito bem com a bola na mão. Quando ele recebe em screen, então jet sweep, ele faz muito essas jogadas. E você vê que a média dele é de 9,2 por carregado. Então você vê que ele é um cara que produz bastante. Para o nosso elenco, seria um outro cara, não, para não ficar só no Judy. Então seria um outro cara para fazer isso. E aí alguns pontos negativos, né? Ele ficou pouco tempo de produção, porque ele só foi aparecer mesmo quando ele foi para BYU. Então ele tem pouca amostragem nesse sentido. Ele podia ganhar mais peso, principalmente pelo estilo de jogo dele. Ele é um cara físico, parece um running back, às vezes, assim, meio Deebo Samuel, óbvio, não no mesmo nível, mas ele tem esse estilo. Muito melhor. O nome é muito mais legal. Exatamente. Então, se ele ganhar mais massa, ele vai conseguir melhorar nesse estilo de jogo dele. Ele tem alguns problemas de separação, na execução de algumas rotas. E outra coisa também são algumas lesões que ele tem ao longo do ano. Se não me engano, ele jogou só 9 jogos em 2022, então isso atrapalha um pouquinho ele, assim, mas é um cara que, se ele conseguir ficar mais forte, melhorar as rotas, assim, ele pode ser um complemento muito interessante para o ataque. Cara, o que eu gosto do Puka, além do nome, obviamente, é que ele é um cara que, assim, você pega o tape, tem algumas jogadas principalmente, que a jogada acabou, a linha ofensiva ruiu, o quarterback tá fugindo e ele tá lá assim, ó, correndo, abrindo um espaço para tentar sobreviver à jogada. Ele é um cara que não desiste da jogada. Eu acho que isso, no estilo do Russell Wilson, no estilo que o ataque tinha montado, é algo que é muito interessante. O motor dele não acaba, acabou a jogada, eu vou ficar aqui olhando. Não, o quarterback tá com a bola, eu vou correr. Eu vou achar um espaço aqui, se ele conseguir lançar para mim. Jogar, né? Ele gosta de estar em campo. Ele gosta, exatamente. Você vê que ele joga com muita vontade, né, cara? Então, é um outro nome que o nome é muito bom, mas também é muito bom. Eu gostaria muito dele em Denver também. Ele é um nível abaixo aí, até de todos que a gente trouxe, né? E agora, fechando aí, o último adversário da lista e que o Felipe separou. Então, vamos falar um pouquinho do meu amigo Tyler Scott, um wide receiver de Cincinnati, tá? Ele tem 21 anos, 1,78 m de altura, 79 kg,65 kg, correu o 40-yard dash dele em 4,44 e tem um RAS aí bacana também de 8,3. Então,
que eu posso dizer do Tyler Scott, cara? Ele é um cara que foi evoluindo com o tempo. Lá em Cincinnati ele não teve muitas chances de brilhar em 2020, 2021. 2022 ele virou o principal recebedor do time. E aí ele brilhou e rendeu bastante. Ele é o cara que eu quero que entre por uma porta e o KJ Hamler saia pela outra. Entendeu? Por quê? Porque ele é o cara da velocidade. Ele não é tão alto, ele não tem uma envergadura tão boa, mas ele voa. Você assistiu aquele filme Golpe Baixo, do Adam Sandler? Sim, sim. Aquele filme americano? Tem uma hora que o Chris Rock vira e fala: o moleque é um foguete, tá ligado? É ele, cara. O Tyler Scott é um foguete, cara. Ele é aquele cara que ele consegue uma separação sensacional verticalmente falando. Em slants também ele vai muito bem. Ele é um cara rápido. Ele é um cara muito ágil, muito ligeiro. Ele é aquele cara que é a jogada explosiva atrás de jogada explosiva. Ele, claro, ele não vai estar em todos os pacotes, ele não vai estar todo momento no campo, mas ele é um cara que abre um leque para o ataque muito grande. Quando ele estiver lá, se ele começar a render, você vai ter que colocar um safety mais ligado ali no fundo de campo, sempre que ele estiver lá, sabe? Ele tem potencial para ser o que a gente sempre esperou do KJ Hamler. A gente sempre esperou isso dele, ele não conseguiu render tanto. Então, assim, e apesar disso, ele tem um bom catch radius, tá? Mesmo ele não tendo uma envergadura tão boa, se a bola for perto de onde ele está, ele vai pegar. Ele já vai ter deixado o cornerback lá para trás comendo poeira e vai pegar, tá? Então, assim, ele é um jogador que tem tudo para ser muito produtivo na liga. Então, eu gostaria muito de ver ele em Denver. Os problemas, né? Ele não é tão grande, então ele não vai ser aquele cara do contest catch. Em rotas que não são vertical nem slant, ele tem alguns problemas. Tá? Você vê que ele sofre um pouquinho na quebra da rota, ele não quebra tão bem. Então, assim, ele é um cara situacional, né? Ele é um cara que vai ser usado naquela situação para agredir o time adversário. E eu não sei também, de novo, ele é um cara que pode, no segundo dia, já tá fora do board. Eu gostaria dele no terceiro dia. Eu não acho que na terceira rodada seria uma boa pick, mas quarta rodada em diante, eu ficaria bem feliz também se o Tyler Scott viesse. E é aquilo lá. Se ele entrar por uma porta, a gente já devolve o crachazinho do KJ, fala obrigadão, boa sorte aí, valeu. Concordo, é um cara que eu gosto também, acho que encaixaria muito bem, principalmente nessa questão, porque a gente não dá para confiar no KJ, né? Não. Você precisa de um cara desse, né? Precisa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa série Rapaz, nova quase 50 minutos esse, hein? Olha. A gente pegou uma posição a mais, né? Queria agradecer o Felipe aí pela participação. Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar de Broncos e falar de draft junto. Vixe, aí já. Eu tava conversando com o Will antes de gravar o vídeo. Se deixasse, ia ter umas 3 horas esse vídeo. A gente tem que se controlar para não falar. Exatamente. Espero que tenham gostado também. Só dar aqueles recadinhos finais aqui. Siga o My High Brasil nas redes sociais, aqui no próprio YouTube, se não for inscrito. Twitter, Instagram, que o Felipe vai também trazer lá mais jogadores, que já fazia desde o ano passado. Facebook, Twitch, aqui o Apoia também para apoiar o nosso projeto. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que tenham gostado. Valeu. Go Broncos. Valeu, galera.